Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar os livros que eu li em maio e junho e vou comentar sobre o que eu achei de cada um, a minha nota e enfim. Desculpa a demora pra voltar aqui pro canal, nem lembro qual que foi o último vídeo que eu gravei, mas tudo bem, né? Às vezes me dá um pouco de preguiça de gravar aqui pra vocês, ou eu fico meio sem inspiração do que gravar, mas cá estou eu de volta e vamos lá pro vídeo. Bom, gente, as minhas duas primeiras leituras foram contos de livros que eu já havia lido anteriormente. O primeiro foi o novo capítulo extra de A Hipótese do Amor. Eu vou deixar as fotinhos dos e-books aqui, dos livros que eu li em e-book, eu vou deixar as fotinhos. Pra esse eu dei 3 estrelas. E pro outro também, já adiantando. E nesse livro a gente vai ver a visão do Adam, do beijo entre ele e a Olive, né? Que pra quem não lembra, A Hipótese do Amor é um livro de relacionamento falso, em que a Olive, ela tá tentando convencer a melhor amiga dela de que ela esqueceu o ex-namorado dela e que a amiga dela pode ficar com ele, que a amiga dela tá começando a gostar dele. E aí ela acaba inventando que tá indo para um encontro com um cara qualquer. E no dia que ela finge que vai nesse encontro, né, que ela diz pra amiga dela que vai para esse encontro, ela vê a amiga dela no prédio da universidade. Não era pra ela estar ali. Foi, assim, imprevisto, assim, ela apareceu lá. E aí, a Olive acabou beijando o primeiro cara que ela viu pela frente dela, pra convencer a melhor amiga de que ela tava com outro cara. Então, aí, esse cara é o Adam, que é o professor mais temido do prédio de biologia da universidade. E aí, nesse conto, a gente vai ver a visão dele desse beijo. É isso. Não foi nada assim muito, como é que se diz? Emocionante pra mim, porque eu já tinha lido o livro, já sabia e tal. Então não foi muito emocionante. Foi uma historinha ok, eu dei 3 estrelas. E o outro que eu li, o outro conto, foi Melhor do que Antes, que é do livro Melhor do que nos Filmes e Apostando no Amor, onde a gente vê como é que fala? Interações entre os protagonistas dos dois livros, né? Do Wes e da Liz, e do Charlie e da Bailey. Eu também dei 3 estrelas pra esse. Eu achei ok. Mas eu senti falta dos personagens. Foi bom ter lido pra rever os personagens e tal. Depois dos 2 contos, a minha próxima leitura concluída foi um livro físico, que foi Patinando no Amor, da Lynn Painter. Eu gostei desse livro, só que eu dei 4 estrelas pra ele. Eu esperava bem mais desse livro, sinceramente. Eu achei que eu fosse gostar muito, mas é tudo certo. Eu não sei se foi porque eu li um livro muito bom antes desse, que foi Mil Corações Partidos, que por enquanto tá sendo disparado o favorito do ano até agora. E aí eu li esse daqui, que é um romancezinho, né, clichê da Lynn Painter. Não tô desmerecendo ela. Ela é minha autora favorita, de romances internacional. Mas assim, foi mais do mesmo dela mesmo, assim. E eu dei 4 estrelas pra ele. Porque eu achei um livro bom. Assim, eu achei o casal fofo. Só que eu não sei, eu não senti, assim, muito envolvimento deles, sabe? Não sei se agora eu tô mudando mais meu olhar pra esses tipos de livro.
Eu falo como se eu fosse uma adulta de 20 anos, né? Mas não é isso. É que ultimamente eu tenho gostado de livros mais profundos, de romances mais profundos, com pessoas mais realistas que têm problemas e acabam ficando juntas apesar disso. E esse livro não é o caso, né? Mas vamos falar um pouco sobre o livro agora. Nesse livro a gente vai conhecer a Dani e o Alec, que eles eram melhores amigos de infância, que as mães deles são melhores amigas. E a Dani morava na Alemanha com a mãe e o pai, porque o pai, ele é militar lá. Só que aí os pais dela se divorciam e aí ela precisa voltar, ela vai ter que morar na cidade onde o Alec mora. Só que aconteceram uns conflitos entre eles, que eles cortaram contato. E aí eles não estão muito felizes em se reencontrar. Só que aí eles vão precisar entrar em um relacionamento falso que pode beneficiar os dois, de ambos os lados. E é isso, né? No final, eles vão ficar juntos, né? E é isso. Eu achei um livro bom, ok. E é que às vezes eu fico com pena de dar menos de 4 estrelas pros livros. Mas eu acho que esse livro mereceu as 4 estrelas que eu dei mesmo. Tá tudo bem. Depois, eu li Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Dei 4 estrelas também. Nesse livro aqui, eu tive que adquirir ele por causa da escola. Só que na escola, ano passado, eu li apenas um conto dele. E aí eu resolvi ler o livro inteiro esse ano. E é um livro muito necessário para você ler. É um livro nacional ainda por cima. Então, eu acho que a literatura nacional deveria ser mais valorizada. Porque ultimamente a gente tem lido muito mais livros internacionais, esses famosinhos do BookTok, do Bookstagram, assim, né, que a gente vê nas redes sociais. E eu acho que a gente deveria valorizar muito mais os livros nacionais, porque a gente tem talentos, sim, aqui no Brasil. E, enfim. E aqui a gente tem uma autora consagrada aqui no Brasil, que é a Conceição Evaristo. Ela escreve muito bem, ela tem uma linguagem muito poética. Ela é um pouco difícil de compreender, mas você acaba entendendo ali com base no que está acontecendo na história, né? E nesse livro a gente encontra contos que são, a maioria deles são protagonizados por mulheres negras que vivem nas periferias do Brasil, né? Todos eles são protagonizados ali, são ambientados nessas áreas mais periféricas do Brasil. Só que a maioria é protagonizado por mulheres, mas também tem outros que são protagonizados por homens. Mas os contos que eu li que são protagonizados por mulheres, eles foram mais... me sensibilizaram mais, vamos dizer assim. Eu vou falar um pouquinho sobre o conto que mais me chocou, que foi o da Zaita Esqueceu os Brinquedos. Eu acho que é esse o nome, eu vou conferir aqui. Zaita esqueceu de guardar os brinquedos. Nesse conto, a gente tem uma menininha, que ela é uma criança, né? Ele é protagonizado por uma criancinha, esse que é o pior do conto. E aí, ela tava brincando, só que aí ela percebe que ela esqueceu, que ela perdeu uma figurinha que ela gostava muito. E ela acha que foi a irmã dela que pegou. E aí ela deixa os brinquedos dela em casa e esquece de guardar, deixa jogados em casa, assim. E a mãe dela odeia que isso aconteça, ela sempre briga com as menininhas por elas terem deixado os brinquedos espalhados. Só que aí a Zaita, ela vai procurar a irmãzinha dela para perguntar o que aconteceu com a figurinha dela. Só que aí ela sai de casa no meio de um tiroteio onde ela mora. Aí o final é bem triste, gente.
É um dos contos, assim, mais sensíveis e tristes desse livro. Principalmente por ser protagonizado por uma criança, né? Enfim, eu acho que vale muito a pena a leitura desse livro. Ele é bem curtinho. Se você ler pelo menos um conto por dia, já tá bom. Foi isso que eu fiz, assim, mais ou menos. Eu li um conto por dia que eu li. E é isso. Eu espero um dia reler esse livro, porque eu acho que ele é muito necessário e é um livro que você deva ter na estante. E esses dias saiu aí nas redes sociais que a Dua Lipa, que é uma cantora muito famosa e é uma diva pop, ela tem uma livraria de livros que foram, como é que fala? Proibidos em vários lugares do Brasil. E um desses livros é Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Então, espero que essa notícia sirva de incentivo para que essa leitura seja feita por mais pessoas aqui no Brasil. Depois, eu li Para Sempre Seu, que foi um favorito também. Eu gostei muito desse livro. E nesse livro a gente vai encontrar a Briana, que ela acabou de assinar, ela tá no processo de assinar o divórcio dela. E ela não tá muito bem com isso, porque o marido dela, ela pegou o marido dela no flagra, traindo ela com a melhor amiga dela. Isso foi, assim, um choque total pra ela, né, óbvio. E também ela tá com o irmão dela bem doente, precisando de um transplante de rim. E ela trabalha num hospital. E ela tá pra ganhar o cargo mais importante do hospital. Porque o cara que tá nesse cargo vai se aposentar. E ela tá pra ser a sucessora desse cargo. Só que aí que entra o Jacob, que ele é um homem, assim, bem tímido, que ele tem fobia social. E também tá com trauma no relacionamento dele. Ele terminou o relacionamento dele com uma moça. E essa moça começou a namorar o irmão dele. E eles estão noivos agora. E aí o Jacob começa a trabalhar nesse hospital. E dizem por aí que ele está concorrendo também a esse mesmo cargo que a Briana está. E isso pra ela é terrível, porque ela trabalha nesse hospital há anos. E se dedica há anos pra entrar pra esse cargo importante lá, né? E aí eles começam a se relacionar, né? Acidentalmente eles se esbarram lá no hospital. E, enfim, de início eles não se gostam muito. Mas aí eles começam a conversar e percebem que eles são. Que eles podem se completar, que eles são muito parecidos. E eles acabam entrando num relacionamento falso pro Jacob fingir pra família dele que ele está bem e que a ex dele pode se casar com o irmão dele, assim, sem problemas. Gente, esse livro eu achei ele muito bom. Agora eu tô muito curiosa pra ler os outros livros dessa autora, a Abby Jimenez. Porque, pelo que eu vi, os livros dela são basicamente todos do mesmo estilo. E, assim, ver como as pessoas, geralmente nos livros, a gente vê, assim, casais que são perfeitos, assim, tipo os Ellen Painter. Eu acho tudo muito perfeitinho, muito fofinho. E ultimamente eu tenho gostado mais desses livros mais profundos, onde o casal mostra suas vulnerabilidades e eles têm vida assim fora do relacionamento, têm os seus problemas fora do relacionamento e eles tentam ficar juntos apesar de tudo, né? E eu recomendo muito esse livro, foi o primeiro que eu li dessa autora e eu espero ler outros futuramente, porque eu não me arrependo por nada de ter lido esse livro, eu gostei muito. Depois, vamos para a última leitura de maio, que foi Doce Amargo, que é uma HQ que conta um relato de uma família que mora em Minas Gerais. Conta
o relato real deles depois do acidente que aconteceu em Mariana, que acabou afetando a cidade onde eles moram, que é Governador Valadares, que acaba afetando o Rio Doce, que é a principal fonte de água dessa cidade. E esse livro aqui, eu acho que eu dei 3 ou 4 estrelas, acho que foi 4. Eu li esse livro rapidinho, por ser uma HQ, e eu achei muito interessante ver o cotidiano dessa família depois do acidente, acompanhar com eles as notícias que eles viam diariamente, o problema com a água contaminada, enfim, eu achei muito interessante. E é isso. Eu só achei que o final ficou muito em aberto. Assim, eu esperava mais do final do livro. Mas tá tudo certo. Eu acho que é um livro interessante de você ler. É isso. Eu não tenho muito o que dizer sobre esse livro. Não significa que eu não gostei. Eu achei muito interessante. Quando eu vi esse livro, eu me interessei, coloquei na lista e acabei adquirindo. E é isso. Os desenhos, eles são bem bonitinhos. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Aí eles são divididos assim em historinhas. Às vezes elas têm umas 5, 6 páginas ou são até menores. E aí cada historinha vai contando meio que um acontecimento importante nessa trajetória da cidade se reerguer após a contaminação da água. Bom, gente, depois de Doce Amargo, eu li o primeiro livro da série Bridgertons. Eu gostei muito desse livro. No começo, eu achei o livro bem parado, assim, bem paradão. Mas, por ser romance de época, eu acho que isso é normal. Mas do meio pro final, foi me prendendo mais. Porque eu queria ler o livro pra assistir a série, né, dos Bridgertons. E eu vou ficar lendo, assim, um por um, pra depois assistir a respectiva temporada do livro. Então eu li esse livro e depois eu fui assistir a primeira temporada da série e eu gostei bastante da série. Só uma coisa que me deixou meio assim foi porque eu tava acostumada, né, com essa imagem do Simon, que é o protagonista masculino, por causa dessa capa, por causa da série. Só que aí eu descobri que ele tinha olhos azuis, era branco de olhos azuis e cabelos castanhos. Aí eu fiquei como assim, gente? Mas tudo bem. Pra mim, o Simon é esse daqui. Esse querido, lindo, maravilhoso. Mas, apesar do livro mostrar o Simon correto, né? Pra mim vai ser esse aqui. Então, aqui a gente vai conhecer a Daphne e o Simon. A Daphne é a Bridgerton do livro, né? Porque a série Bridgertons, ela vai contar a história de amor dos 8 filhos do Visconde Bridgerton, né, e da Viscondessa Bridgerton. Aí eles são 8 filhos e cada um, e eles são nomeados em ordem alfabética. Então nós temos o Anthony, o Benedict, o Colin, a Daphne, a Heloise, a Francesca, o Francesca, não sei como é que fala, acho que é Gregory o nome do outro lá. Eu esqueci o nome do com G, se é Gregory. Gente, eu esqueci. Eu vou colocar o nome dele aqui. E a Hyacinth. Então, cada livro vai contar a história de amor de um deles. E o primeiro livro vai contar a história de amor da Daphne. Foi ela a primeira dos irmãos a se casar. Ela se casou antes dos irmãos mais velhos. E ela tá aí nessa temporada de se casar, né, debutante. E aí as mães pressionam as filhas a se mostrarem, assim, conhecerem os homens e mostrarem o que elas fazem de melhor, né, que elas podem dar herdeiros pra eles e tal. Só que aí ela não tá tendo muita sorte com os homens que ela encontra. E é isso. Aí ela acaba conhecendo o Simon, que é o Duque de Hastings,
que eu acho que é uma cidade próxima de Londres. E ele não tem interesse em se casar, porque ele tem uns traumas aí na vida dele. Mas eles acabam entrando em um acordo pra ele fugir das mães interesseiras e ela conseguir atrair pretendentes ao ver que um homem desse tá interessado nela. E eu gostei desse livro. Eu achei... Eu desacostumei a ler romance de época. Acho que o último romance de época que eu li foi o Perdida. E esse daqui é um romance de época muito bom. Atualmente eu estou lendo o segundo livro da série no Kindle. E é isso. Eu acho que eu vou gostar muito dessa série. Vai ficar marcada aí no meu coração. E eu espero que a Netflix produza todas as temporadas da série, né? Baseadas nos livros, que tenham aí as 8 temporadas. Depois, eu li A Princesa Salva a Si Mesma neste livro. Eu dei 4 estrelas pra esse, se eu não me engano. E aqui a gente encontra frases e poemas que contam a história de uma menina que ela tinha traumas familiares e ela acaba se salvando, né, dos problemas dela, enfim, dessas relações tóxicas que ela vivia. Ela vivia relações tóxicas com a mãe e depois acho que ela teve experiências ruins em relacionamentos. Só que aqui a gente aprende que a gente precisa se valorizar, né? Que a gente não pode rastejar assim por qualquer pessoa, que a gente tem a nossa história, a gente tem o nosso valor e que a gente não pode arriscar tudo em um relacionamento, né? E eu tô muito curiosa para ler os outros livros dessa autora, porque esse foi um livro muito interessante. Eu gostei da linguagem desse livro. Eu grifei muitas partes, muitas frases desse livro. E eu li ele acho que em 3 dias, ou 2. E é isso, eu tenho acho que 3 livros. 3 dessa autora. E é isso. Não tenho muito o que falar sobre esse também. Depois desse, eu terminei O Acordo, que foi uma leitura de e-book no Kindle. Eu gostei muito desse livro, gente. Foi outro favorito. Dei 5 estrelas e favoritei. E nesse livro a gente vai conhecer a Hannah e o Garrett, que eles estudam aí numa universidade. E aí eles são da mesma turma de uma matéria de ética, de filosofia, alguma coisa assim. E a Hannah tira 10 nessa prova, dessa matéria, e o Garrett tira 0. E aí quando ele percebe que ela tirou 10 e ele 0, ele acaba tentando convencer ela a dar aulas pra ele passar, porque ele é jogador de hóquei na faculdade e ele precisa tirar notas boas pra continuar no time e futuramente jogar profissionalmente. Aí ela acaba aceitando, mas ele tem que fazer... Eles acabam tendo que fingir um relacionamento porque ela quer fazer ciúmes no carinha que ela gosta. E é isso. Gente, eu gostei muito desse livro. Meu Deus, eu não esperava gostar tanto como eu gostei, assim. Eu assisti a série logo depois, a série Off Campus, né, que é a série que tá bombando no Prime Video. E a série eu esperava mais, sinceramente, pelo que estavam falando aí por aí, eu esperava mais. Mas como é uma adaptação, não dá pra colocar tudo do livro na adaptação, né? Então tá tudo certo. E, enfim, esse livro também é um romance profundo, mas eu achei os tópicos que foram tratados nessa história foram muito bons, muito profundos, né? Que, como eu falei, eu gosto desses livros que mostram, assim, a história do casal, os problemas que eles têm, os traumas, e eles acabam ficando juntos, apesar de tudo. E nesse livro não foi diferente, né? A Hannah e o Garrett, os dois têm, cada um tem os seus traumas. Eu gostei de acompanhar como que cada um lidou com seus próprios traumas e os traumas um do outro na relação. A paciência que eles tiveram um com o outro
E, enfim, eu gostei muito desse livro. Por último, eu li De Volta à Família Walter, que foi o segundo livro, né, daquele livro lá, Minha Vida com os Garotos Walter. Não sei se vai ter mais. Gente, esse livro aqui também é um romancezinho, assim, bem previsível, bem leve. De vez em quando é bom ler um romancezinho, assim, mais de boa, depois de ter lido livros um pouco mais densos. E aqui a gente vê o desfecho, né, que a Jack, ela vai voltar pro Colorado, que ela tinha ido pra Nova York. Tinha voltado lá pra... após os pais dela terem morrido, ela volta lá pra estagiar, eu acho, na empresa do tio dela. Aí ela volta pro Colorado e aí a gente vê o resultado do triângulo amoroso dela entre o Cole e o Alex, que são dois irmãos, né, da família Walter, que ela estava, assim, dividida. E, gente, eu gostei, assim. Eu relembrei como são os livros, né, porque tem a série na Netflix, eu assisti. Mas eu acho a personalidade dos personagens no livro muito melhor do que na série. Então, é isso. Eu dei acho que 3 estrelas, ou 3,5 pra esse, foi 3,5. E acho que foi uma boa nota pra esse livro. Porque foi um livro que eu gostei, mas não foi algo que me empolgou demais, assim, sabe? Então tá tudo certo. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar as minhas últimas leituras. E vou tentar voltar a gravar aqui nessas férias pra vocês. Fazer tags e tudo mais. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.